Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Vem Segue-me de Doutrina e Convênios. Eu me chamo Cirlei Moreira e este é o canal Sarça Ardente Sud. Você também pode acompanhar os meus conteúdos lá no canal TV Sud. Inclusive, eu te convido a conhecer, assim que você terminar de assistir esse vídeo, digita na busca do teu YouTube TV Sud, se inscreve no canal e acompanhe os diversos conteúdos que tem lá todos os dias. Eu tenho certeza que você vai gostar muito. Eu também gostaria de agradecer as inúmeras mensagens que eu recebi. Foram muitas mensagens de carinho, de respeito. Obrigada pelas orações para que eu pudesse me recuperar logo. Eu me sinto bem melhor agora e estou muito feliz em poder compartilhar este vídeo com vocês. E eu também gostaria de te pedir que me acompanha, que está assistindo esse vídeo agora, mas que ainda não se inscreveu no canal, clica aqui nesse botãozinho vermelho, se inscreve, ativa o sininho para todos, para não perder nenhum dos conteúdos que eu posto aqui. É muito importante a sua participação desta forma, para que o maior número de pessoas possam acompanhar esse conteúdo. Eu tenho certeza que ele vai ajudar e abençoar não só a sua vida, mas a vida de muitas outras pessoas. Mas para isso acontecer, você precisa me ajudar, se inscrevendo no canal, deixando seu like, seus comentários e compartilhando esse conteúdo com sua família e amigos. Durante toda esta semana, nós estamos estudando as sessões 81 a 83. E eu quero começar te fazendo uma pergunta. E eu gostaria que você pudesse responder a ela aqui nos comentários. Por que o Senhor nos chama na igreja? Por que o Senhor nos dá chamados na igreja? Responde para mim. É importante nós entendermos que um líder da igreja, ele recebe inspiração para chamar um membro para um certo cargo, mas cabe à pessoa que está sendo chamada responder com fidelidade a esta designação. Então me diz, quais bênçãos já recebeu por servir fielmente na igreja? É muito importante, nós devemos analisar todas as coisas que acontecem em nossas vidas, principalmente quando nós estamos a serviço de Deus. Isso vai nos ajudar a perceber o quanto Deus faz por cada um de nós. Isso vai aumentar a nossa gratidão e, consequentemente, o nosso amor por Ele e o nosso desejo de trabalhar com mais afinco, com mais dedicação na sua obra. Quando nós paramos para analisar as inúmeras coisas que o Senhor faz por nós todos os dias, nós percebemos o quanto Ele se dedica a nós, mesmo quando nós somos tão imperfeitos ou erramos. Então, por que não vamos nós nos dedicar a Ele também, ao serviço da sua obra? Que possamos ponderar a respeito disso. Isso nos refina, nos torna melhores, mais semelhantes ao nosso Salvador Jesus Cristo. Então vamos entender um pouquinho do contexto histórico do que está acontecendo na sessão 81. Em 8 de março de 1832, o profeta Joseph Smith chamou Jesse Goss e Sidney Rigdon para servirem como conselheiros na presidência do sumo sacerdócio. Em 15 de março de 1832, o profeta recebe então o que nós conhecemos como a sessão 81 de Doutrina e Convênios. Os registros eles mostram que quando essa revelação foi recebida em março de 1832, ela foi dirigida a Jesse Goss para o cargo de conselheiro junto com o profeta Joseph Smith e Sidney Rigdon, mas ele deixou de agir de maneira condizente com o seu chamado. Então, ele perdeu essa oportunidade e para o lugar dele foi chamado Frederick G. Williams. Então, a primeira vez que esta sessão foi registrada, ela foi registrada com o nome de Jesse Goss. Tempos depois, ela foi mudada para Frederick G. Williams, que é o que nós lemos hoje em dia. Essa revelação ela deve ser considerada
como um passo, uma preparação para a organização da primeira presidência. E isso tudo que eu estou falando para você se encontra registrado aqui no cabeçalho da seção 81. Então, Jesse Góes, ele serviu por um tempo, mas em dezembro de 1832 ele foi excomungado da igreja. E a partir de então, não se ouviu falar dele, não há nenhum registro dele, do que aconteceu dele ou da família dele na igreja. Então, o Senhor revelou, então é importante nós observarmos que o Senhor ele não revelou a organização da sua igreja de uma só vez. Ele foi revelando aos poucos, conforme a necessidade dos santos e a capacidade que eles tinham de recebê-las. Assim, nós vemos que a formação completa da primeira presidência, ela foi bem depois. Inclusive, nós vamos estudar sobre isso lá na seção 107. Então, quando a igreja foi criada, em 6 de abril de 1830, era impossível estabelecer essa organização do sacerdócio. Joseph Smith e Oliver Cowdery, eles foram chamados como apóstolos, mas não era possível existir um coro dos 12 apóstolos, muito menos um coro dos 70, porque a igreja ela era muito pequena. Então, à medida que ela foi crescendo e os membros foram se preparando e as necessidades foram surgindo e os membros foram perguntando, inquirindo ao Senhor sobre suas responsabilidades e sobre a organização completa de sua igreja, o Senhor foi restaurando, foi restabelecendo estas coisas dentro do Evangelho. Então, o Senhor ele deixa claro nessas sessões que as chaves do reino, elas pertencem sempre à presidência. Nós podemos ver isso no versículo 2 de Doutrina e Convênios 81, que diz: a quem dei as chaves do reino, as quais pertence sempre à presidência do sumo sacerdócio, que hoje nós conhecemos como a primeira presidência. Tá? Então, qual a diferença entre o sacerdócio e as chaves do sacerdócio? É importante nós entendermos, né? Então, o sacerdócio, de uma forma geral, é a autoridade dada ao homem para agir em nome de Deus. Então, todo homem que é ordenado a qualquer grau do sacerdócio, ele tem essa autoridade a ele delegada. Então, o sacerdócio nada mais é do que a autoridade concedida ao homem para agir em nome de Deus aqui na terra. Só para nós entendermos melhor a diferença disso. Então, o poder, as chaves do sacerdócio, elas são conferidas à primeira presidência. E o presidente da igreja detém todas as chaves para si, né? Um único homem por vez detém essas chaves, que é o profeta chamado pelo Senhor para agir em seu nome aqui na terra. E ele delega essas responsabilidades aos quórums, aos outros líderes da igreja. E eles têm eles podem agir de acordo com as chaves conferidas a eles nos seus respectivos chamados, como, por exemplo, um chamado de presidente de missão. Ele tem as chaves todas relacionadas a esse chamado. E ele, sobre a direção da primeira presidência, ele age com essas chaves. É importante nós entendermos que um presidente de estaca, por exemplo, ele não tem mais sacerdócio do que um membro da Igreja de Jesus Cristo. Eles possuem a mesma autoridade do sacerdócio. Porém, o presidente da estaca, ele detém chaves específicas para poder agir dentro do chamado de presidente de estaca. Essa é a grande diferença. A igreja de Deus, ela é uma igreja de ordem, estabelecida com ordem. E o Senhor restaurou todas estas coisas à medida que as pessoas estavam prontas para recebê-las. E isso acontece ainda hoje, porque felizmente os céus continuam abertos, o Senhor continua falando. Nós temos um profeta vivo hoje, Russell M. Nelson, que tem todas as chaves do sacerdócio, todas as chaves do reino de Deus para realizar todas as ordenanças. E é maravilhoso saber que o Senhor continua a se comunicar, que o Senhor ele revela a sua vontade a seus servos, os profetas, e eles transmitem a nós, né? Eu
fico muito feliz com isso. Então, a presidência do sumo sacerdócio, ou a primeira presidência, possui as chaves do reino de Deus na terra. Eu gostaria para que nos ajudasse a entender melhor essa doutrina, eu vou ler para vocês a seguinte declaração. Os membros da primeira presidência e do coro dos 12 possuem todas as chaves do sacerdócio necessárias para governar a igreja. Somente o presidente da igreja tem o direito de exercer todas essas chaves de uma só vez. Ele delega essas chaves a outros que presidem a igreja ao redor do mundo. Presidentes de templos, presidentes de missão, presidentes de estacas, presidentes de distritos, bispos, presidentes do ramo, presidentes de coro, inclusive presidentes dos coros de diáconos e mestres. Então, cada um deles possui as chaves referidas ao chamado que eles possuem, as designações que esse chamado exige que eles cumpram. Então, nós precisamos entender que as chaves do sacerdócio, ela capacita a primeira presidência a dirigir a obra do Senhor aqui na terra. Então, os versículos 5 e 6, eu gosto muito desses versículos, e eles dizem o seguinte, eu vou ler aqui pra gente, tá bom? E se for fiel até o fim, perdão, eu tô lendo a partir do 6, eu quero ler a partir do 5. Então vamos lá, versículo 5. Portanto, se fiel, ocupa o cargo para o qual te designei, socorre os fracos, ergue as mãos que pendem e fortalece os joelhos enfraquecidos. E ele continua no versículo 6. E se for fiel até o fim, terás uma coroa de imortalidade e vida eterna nas mansões que eu preparei na casa de meu Pai. Então, essas são algumas promessas e obrigações do chamado que nós temos. Então, o Senhor, ele diz que nós devemos fortalecer, que nós devemos ocupar os nossos cargos com fidelidade, que nós devemos ser fiéis. E ele diz o porquê que nós estamos ocupando. Nesse caso em especial, se dirigindo aos elders no início da restauração, mas isso se aplica a todos nós. Ele diz que nós devemos ocupar esses chamados com fidelidade e que o propósito que ele nos chama para fazer isso é de socorrer o fraco, erguer as mãos dos pendentes e fortalecer os joelhos enfraquecidos. Então, a igreja e todos os chamados existem para que nós possamos ajudar uns aos outros, para que nós possamos nos fortalecer e dessa forma o reino de Deus crescerá. Essa é a nossa obrigação e ele nos promete que se nós fizermos isso, se nós formos fiéis até o fim, nós teremos uma coroa de imortalidade e vida eterna nas mansões que ele preparou para nós, que foi preparada pelo Pai na sua casa. Então eu gostaria que você pudesse me contar agora, como o serviço fiel de alguém abençoa a sua vida? Eu sou muito grata por todas as pessoas que passaram pela minha vida de alguma forma. Elas contribuíram para o meu crescimento e para o meu desenvolvimento. Desde os missionários que me ensinaram quando eu tinha 16 anos, que dedicaram 2 anos de sua vida para pregar o Evangelho com amor e diligência. Então, esse é um serviço abnegado de amor ao próximo. E como eu sou grata por esta obra tão sagrada que é a obra missionária. E desde então, muitas pessoas passaram pela minha vida me abençoando grandemente. Aquelas pessoas que bateram na minha porta e me concederam alimento quando eu tive momentos muito difíceis, de escassez mesmo, de pensar, Senhor, o que eu vou comer no outro dia? Senhor, o que eu vou dar para os meus filhos no outro dia? E pessoas foram usadas pelo Senhor para abençoar minha vida. Então, são muitas as bênçãos que eu recebi de pessoas que servem com fidelidade e com diligência. E as pessoas que fazem isso, elas cumprem o propósito pelo qual elas foram chamadas, que é de servir as pessoas, que é de abençoar as pessoas, que é de ajudar as pessoas.
Então pense em maneiras que você pode ser fiel no seu chamado. Pense o que o Senhor quer que você faça e como o Senhor quer que você faça. Você não está ali por à toa. Nós que temos chamados dentro da Igreja de Jesus Cristo, nós não estamos ali à toa. Nós estamos ali para cumprir um propósito muito especial, com uma promessa de vida eterna maravilhosa para aqueles que o servem diligentemente. Desde que eu me batizei na igreja, eu sirvo dentro do reino de Deus. E como eu sou grata, porque eu dedico muito, o melhor de mim, o melhor do meu tempo para esse serviço. E a nossa casa sempre foi grandemente abençoada por isso. Então, me conta, como o serviço fiel de alguém abençoou sua vida? E também pondere maneiras que você pode servir fielmente, de forma a cumprir esse propósito tão sagrado e ser merecedor desta bênção tão maravilhosa, desta promessa incrível de vida eterna. Então, na seção 82, o Senhor ele revela algumas verdades doutrinárias que são muito importantes sobre nossa conduta e sobre nossas responsabilidades. Então, nós vamos ler um pouquinho de alguns versículos, a outros eu vou comentar, e alguns versículos da seção 82. Mas é muito importante o seu estudo pessoal, que você possa dedicar um tempo para estudar e aprender o que as Escrituras estão te dizendo. Não é uma leitura qualquer, é um aprendizado. Ela está te refinando, ela está te moldando. Por isso é importante que você dedique um tempo especial e eficiente ao estudo das Escrituras. No versículo 2, o Senhor fala que nós devemos nos acautelar e nos abster do pecado. E que se nós não fizermos isso, doloroso será o nosso julgamento. No versículo 3, o Senhor ele fala, para quem muito é dado, muito é exigido. E o que peca contra a luz maior receberá condenação maior. Então o Senhor exige muito daqueles a quem ele concede muito. Aqueles que pecam contra a luz maior, certamente receberão uma condenação maior. Vamos nos remeter a essa época que essa revelação foi concedida. Muitos santos procuravam o profeta Joseph Smith para saber sobre suas responsabilidades, para saber o que eles precisavam fazer. E depois de receberem a revelação, muitos deles não agiam de acordo com a revelação recebida, de acordo com o conhecimento que recebeu. Então, certamente, sobre esse, recairá uma condenação ainda maior. Agora, vamos trazer isso para a nossa realidade hoje. Será que muitas das vezes nós agimos dessa forma? O Senhor nos concede a revelação, o Senhor nos diz o que nós precisamos fazer e ainda assim nós preferimos escolher as nossas próprias vontades, as nossas próprias ideias. E o Senhor deixa claro o que vai acontecer se nós fizermos isso. Então, no versículo 4, pedimos, recebemos e não agimos de acordo, que é o que ele fala. As pessoas, você pede revelação, eu dou e você não guarda a minha palavra. Então, por conta disso, nós nos tornamos transgressores. E a justiça e o julgamento da lei serão fixados em nós, para nós. Nós não podemos fugir das consequências do que nós fazemos, das nossas atitudes. Se forem boas, serão consequências maravilhosas. Mas se as nossas atitudes forem ruins, não forem condizentes com o que o Senhor nos revelou por nossa busca, então com certeza as consequências elas não serão boas. E a justiça não poderá ser negada. Assim como a misericórdia não é negada àqueles que se arrependem, a justiça também não poderá ser negada ao transgressor. Ele precisará pagar de acordo com a lei, a lei do Senhor. Então, nesse momento, quero que você pense no que o Senhor já te deu. O que o Senhor já concedeu para você. Pensou? Então agora pondere o que o Senhor espera que você faça para receber essas bênçãos. O que o Senhor quer mais de você?
Ele abençoou sua vida hoje e ao acordar no dia seguinte, você estará sendo abençoado com o dom da vida. Então, o que o Senhor quer que você faça com esse dom, com mais esse ar que Ele permite que você respire? O que o Senhor quer a mais de você quando Ele te concede saúde, quando Ele te concede o trabalho, o alimento, quando Ele abençoa a tua vida? Então, que nós possamos pensar a respeito, o quanto Deus já me deu e o que Ele espera mais de mim. Como eu falo sempre isso aqui para vocês, né? Quando nós ponderamos, quando nós pensamos sobre estas coisas, a palavra de Deus, ela gera um poder muito maior de transformação dentro de nós, do que se eu simplesmente ler. Eu preciso ler, ponderar, analisar, perguntar a Deus e depois disso eu preciso executar toda a vontade dele na minha vida. Os versículos 5 a 7, o Senhor ele advertiu os santos daquela época e continua a nos advertir hoje de que o poder de Satanás ele vem crescendo sobre a terra e de que nós devemos nos vigiar. Vigiar porque o adversário ele espalha os seus domínios e as trevas reinam. Então nós precisamos vigiar constantemente como sentinelas atentos nas torres das nossas vidas, das nossas atitudes, para que nós não venhamos a ser enganados ou tragados pelas armadilhas de Satanás, né? Então, ele também nos ensina que quando nós saímos da retidão para o pecado, os nossos pecados anteriores, eles também voltam. Porque eu já recebi a luz do Evangelho, eu recebi a verdade, eu sei o caminho, eu sei o que eu preciso fazer. Mas se ainda assim eu escolho sair da luz do Evangelho para o pecado, todos os outros pecados, eles voltam a recair sobre mim. Porque afinal de contas não sou mais merecedor das ternas misericórdias de Deus, porque eu fiz minha própria escolha, né? Então, do 8 ao 10, o Senhor deixa claro a condição pela qual recebemos todas as promessas e porque Ele nos dá mandamentos. Ele deixa isso muito claro para a gente. Se formos obedientes aos mandamentos do Senhor, Ele sempre cumprirá as suas promessas, Ele sempre nos abençoará. É importante nós compreendermos que o Senhor, Ele sempre cumpre no momento certo, do modo dele, o que queremos. A sua vontade, ele sempre cumpre as suas palavras, mas muitas das vezes não é como nós queremos, é no tempo do Senhor, mas o que nós precisamos acreditar é que ele cumpre, mas isso não significa que nós não teremos dificuldade na vida, muito pelo contrário, nós passamos por provas diárias, algumas vezes físicas, mentais, espirituais, mas nós sempre passamos por provas. Mas o Senhor nos promete nas Escrituras incessantemente, Ele nos promete que Ele estará conosco se nós formos fiéis, né? E que Ele não nos abandonará em momento algum e que a sua palavra, ela se cumprirá. Como ele diz lá no versículo 10, eu, Senhor, estou obrigado quando fazeis o que eu digo, mas quando não fazeis, não tendes promessa nenhuma, né? Então, o Senhor, ele deixa claro que quando nós cumprimos a nossa parte, o que ele pede, ele vai nos abençoar. Mas isso é uma promessa que está atrelada a um comportamento meu, que é o de obedecer, que é de fazer o que o Senhor espera. E ele deixa claro que nenhuma bênção poderá ser retida ou revogada ao fiel. Então, apesar de todas as dificuldades que nós possamos passar na vida, tem uma coisa que é certa: as promessas do Senhor sempre se cumprirão. E se nós seguirmos acreditando nisso, por mais dificuldades que possamos ter, nós teremos todas as recompensas, todas,
as bênçãos que o Senhor espera. Como ele diz lá no final: pois o reino é vosso e sê-lo-á para sempre, se não abandonardes vossa perseverança. É o nosso Salvador, o Senhor de todas as coisas, aquele que expiou pelos meus pecados, pelos seus pecados. É Ele quem está dizendo, e eu acredito nele. Ele disse que o reino será nosso para sempre, se nós não abandonarmos a nossa perseverança, se nós não largarmos a barra de ferro. Precisamos permanecer firmes no reino de Deus. E eu vejo as promessas de Deus se cumprirem todos os dias da minha vida. O grande amor, o grande cuidado que Ele tem por mim. Eu sinto seu amor todos os dias. E é esse amor que muitas vezes me levanta. É esse amor que me sustém. É esse amor que me faz permanecer mesmo em meio às dificuldades. Estudar as Escrituras, elas nos trazem um alento e uma esperança de que tudo ficará bem. Eu não sei te dizer quando tudo ficará bem, mas eu sei que ficará. Eu posso prometer isso a você, com toda a certeza do meu coração. Eu sei que ficará, porque Deus sempre cuida e sempre cumpre as suas promessas. Mais uma vez, obrigada por estarem comigo. E você que chegou até aqui no meu vídeo, não se esquece, deixa seu like, seus comentários e se inscreve no canal. A sua participação dessa forma, ela é muito importante para que a palavra do nosso profeta se cumpra, de que o Evangelho de Jesus Cristo iria viralizar no Brasil. Lembre-se, você foi chamado por Deus. Você tem responsabilidades e que privilégio é poder dizer que temos responsabilidades na obra de Deus. Muito obrigada, gente, e até o próximo vídeo.